Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre a história da América. Hoje trataremos das civilizações pré-colombianas, ou seja, falaremos a respeito dos maias, astecas e incas. Se vocês já tiverem em mente, quando a gente fala, de uma América pré-Colombo, antes da chegada do Colombo, antes de 1492, que povos que compunham essas civilizações? Maias, astecas e incas, ok? Os maias, nós veremos que já estavam em decadência, assim, quando o Colombo chegou na América em 1492, e o contato mesmo, os atritos, esse choque de civilizações ocorrerão entre espanhóis e astecas pela ocupação ali da região noroeste do México e com os incas aqui na América Andina. A primeira pergunta que vem à mente é: qual é a origem dos homens, dos habitantes da América pré-colombiana? Ou seja, a origem do ameríndio. Os primeiros habitantes da América, o que tem que ficar claro é que eles não eram autóctones. O que significa isso? Eles não eram originais da América. Então eles não eram autóctones, eles vieram de algum lugar. Quais são as hipóteses que nós temos relativas à ocupação do continente americano? Nós temos uma primeira hipótese, que é a migração via Estreito de Bering, e uma outra teoria, uma outra hipótese, que é chamada de Malaio-Polinésia. Então vamos tentar entender, essas duas explicações, essas duas hipóteses. A migração via Estreito de Bering significa que entre 45 e 20 mil anos atrás, povos nômades vindos lá do extremo oriente da Ásia, eles cruzaram o Estreito de Bering, naquela região ali entre o finalzinho da Sibéria e o comecinho do Alasca, aquela pontinha, eles se juntam, numa ponte de gelo. E esses povos nômades chegaram até a América, passando nesse período de glaciação, no qual o mar ali se congela e forma uma ponte de gelo. Então, os homens vinham ali do extremo oriente da Ásia, esses povos nômades, e chegavam na América. Então, nós temos aqui o homem americano como um ancestral, com um ancestral mongoloide, ali da região da Mongólia, que tem um biotipo bem asiático. Então, essa é uma explicação da ocupação da América via Estreito de Bering. Uma outra teoria, chamada de teoria malaio-polinésia, falou: tudo bem, pode ter ocorrido essa migração, mas também há a possibilidade, por volta de 18 mil anos atrás, mais ou menos essas datas aqui, que fique bem claro isso, que de ilha em ilha, via Oceano Pacífico, os homens chegaram, cruzando através de embarcações o Oceano Pacífico na América do Sul primeiramente, e não aqui na América do Norte, como propunha a teoria, via Estreito de Bering. Mas pode haver uma correlação, nós podemos pensar essas duas explicações para dar resposta a essa origem do ameríndio. E aqui, via Oceano Pacífico, são povos de origem mais australiana, de origem asiática também, mas ali da região da Polinésia, da Malásia, ok? Algumas explicações que pensam, aqui eu chamo de esquema de Morgan, que é um antropólogo norte-americano, que quando a gente fala de civilizações pré-colombianas, antes da colonização dos europeus aqui na América, nós tínhamos três estágios, três grupos que compunham a formação pré-colombiana, a formação desses indígenas. Grupos indígenas que viviam ainda como se fosse lá no período paleolítico, ou um semi-paleolítico, eram povos nômades, caçadores, coletores. Alguns povos que já dominavam a agricultura, e estabeleceram-se em alguns locais fixos, eles já eram sedentários e praticavam agricultura, e algumas grandes civilizações, como maias, astecas e incas. Então, é uma explicação, hoje não muito
aceita porque demonstra essa visão evolucionista, né? Que há uma ascendente indo do paleolítico para o neolítico e para as civilizações, como que se as civilizações, né, a vida em civilizações fosse melhor do que a vida nesses sistemas, ou que, né, há uma noção de progresso, que a sociedade tem que evoluir para as civilizações. Mas essa explicação é uma maneira, né, de organizar a vida, né, ou de organizar essa explicação de como era a vida nessa América pré-colombiana. Isso está muito impregnado da visão eurocêntrica. Daí a crítica, né? Além dessa visão de progresso, dessa visão, né, de evolução das sociedades, nós temos essa visão eurocêntrica, que vinham os indígenas, né? Os indígenas eram vistos como inferiores, né? Como seres inferiores ao branco europeu que estava no estágio de civilização muito mais avançado. Então, essa visão eurocêntrica, muitas vezes para explicar essa América pré-colombiana, é, ela carece hoje de base, né? Porque essas culturas indígenas, né? Essas civilizações que existiam também tinham seu desenvolvimento, tinham suas características peculiares e eram civilizações. Não podemos ficar comparando, né, a civilização europeia com essas civilizações. Eram modelos diferentes. Não quer dizer que uma era melhor e que a outra era pior. É isso que eu quero que vocês percebam. Em relação aos maias, nós temos a localização dos maias na península de Yucatán, né, ao sul do México, e compreendendo até parte da América Central. Então, nós temos aí na península de Yucatán, que fica no sul do México, e se estendendo para toda a região aqui da América Central também, para Guatemala, a parte de Honduras, El Salvador, Belize, compreende a civilização, né? Essa localização que compreende aí a civilização maia. Né? Do ponto de vista da política, podemos falar que a sua organização era caracterizada pela formação de cidades-estado. Existia um poder teocrático, né? O poder era teocrático e hereditário, e cada cidade-estado possuía um governante local que devia obediência a um poder central. Então é muito difícil a gente pensar os maias aqui como um império, se for, né, comparar com o poder de centralização que existiam nos astecas e nos incas. Então a gente fala que os maias, o que foi predominante foram cidades-estado, tá? E o poder político era teocrático e hereditário. A sociedade era uma sociedade estamental, rigidamente dividida, e a posição social era dada pelo nascimento. Desse ponto de vista, nós temos uma pirâmide social na qual a família do governante, né, os altos funcionários, sacerdotes, militares e comerciantes ocupavam uma posição privilegiada. Abaixo destes, nós temos ali os cobradores de impostos, também alguns militares, responsáveis pelas cerimônias, né, pessoas ligadas à burocracia, à montagem do Estado. E na base da pirâmide social, isso que é uma sociedade estamental, né, tem estamentos, nós temos os trabalhadores braçais. Do ponto de vista da economia, nós podemos falar que as terras eram coletivas, né? O trabalho, a comunidade trabalhava essas terras que pertenciam ao Estado e pagavam tributos por elas. A base era a agricultura, né? Porém nós tínhamos atividade comercial destacada, né? Tínhamos uma atividade comercial desenvolvida e alguns mercadores eram responsáveis pelas trocas, né, desses produtos agrícolas e os produtos fabricados por artesãos. Então existia aqui uma atividade comercial nesses povos pré-colombianos, sim. Do ponto de vista da religião e da cultura, nós temos algumas características. Eles eram politeístas, eles utilizavam um calendário, né, que era um calendário cíclico. Esse calendário, o uso do calendário, demonstra que eles dominavam, né, a astronomia, a observação dos astros, principalmente por conta da agricultura, para a montagem desse calendário, né, com base aqui na agricultura, era fundamental. E eles também tiveram uma escrita, eles tiveram cálculos, né, bem desenvolvidos, o uso do zero, por exemplo, e tiveram aqui uma escrita bastante elaborada, que é denominada de escrita glífica. Era um conjunto de caracteres que representavam
parcialmente um objeto, né? Ou algo relacionado a esse objeto ou alguma ideia. Mais ou menos muito próximo ao que era a escrita egípcia, né? Que é chamada de hieroglífica, escrita com base, né, nos símbolos. Em relação aos astecas, nós temos a localização dos astecas ali no noroeste do México e se estendendo, né, por toda essa região noroeste aí do México. Então, quando a gente fala de Maia e Azteca, nós sempre nos referimos aqui, né, mais à parte aí da América Central, principalmente América do Norte, na região que é o México, tá? Então guardem isso. A política era um império ah, teocrático e militarizado. Podemos, né, falar que o imperador ele era o comandante supremo do exército e ele exercia, né, um poder político e um poder religioso. Ele era o líder aí militar. A sociedade, a base da sociedade, vamos dizer assim, primitivamente, lá no início, os astecas organizavam-se em clãs. Esses clãs, essa organização clânica, era denominada de Calpudi ou Calpuli, tá? Que tinha por base os laços de parentesco. Nesse período, a posse da terra era coletiva, tá? Depois, a terra, né, vai pertencendo ao Estado, ok? E aí vai se constituindo também uma sociedade estamental, rigidamente estratificada. Essa expansão do Império Azteca ali para a região, né, do Vale do México, eles vão conquistando terras por meio de guerras e vão conferindo aos militares um grande poder dentro do império. E esses constituíam o que seria a nobreza. Então, no topo da hierarquia, né, dessa sociedade estamental, estava lá, né, o imperador e a sua família. Depois nós tínhamos, né, os sacerdotes, os militares e aquela classe ligada à burocracia do Estado, né, à montagem do Estado, cobradores de impostos, né, os funcionários do Estado. Depois tínhamos os comerciantes e os artesãos, e na base da pirâmide social estavam os camponeses e os escravos, ok? Do ponto de vista da economia, então, o Estado se transforma em dono das terras, recebiam impostos pelo uso da terra. A agricultura era bastante desenvolvida e uma técnica muito utilizada era o uso de chinampas. O que eram as chinampas? Eles construíam uma espécie de canteiros flutuantes de madeira trançada e eles criavam essas ilhas artificiais para aumentar a área de produção. Então, quando a gente fala de astecas, nós temos essa técnica chamada de chinampas. Do ponto de vista da religião e da cultura, nós temos que eles eram politeístas, eles praticavam o sacrifício humano, desenvolveram uma escrita hieroglífica e existiam grandes cidades, né? Eles tinham um urbanismo muito desenvolvido, como, por exemplo, a cidade de Tenochtitlan, que era, vamos dizer assim, a capital, né, a cidade mais importante desse mundo urbano, desse império azteca. Então eram cidades maiores muitas vezes do que as cidades europeias, muito mais bem organizadas. Em relação aos incas, a localização dos incas se dá aqui na região da América Andina, que corresponde à região aqui da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que é mais ou menos a região que pega o Peru, a Bolívia, o Equador, parte do Chile, parte da Argentina. Então a gente fala de Inca, a gente está falando da América do Sul, principalmente aqui da América Andina, na Cordilheira dos Andes. A política, nós temos um império teocrático, militarizado, né? O Inca é um imperador, a força desse imperador se fundamentava na religião e no exército, por isso que é um poder teocrático, militarizado. E esse comandante supremo, ele mandava em tudo, né? Na verdade, o Inca quer dizer o filho do sol, ele é o imperador máximo, ele que organiza toda essa região, toda essa civilização que compreende aqui a região da América Andina. Na economia, eles desenvolveram também a agricultura, aqui o milho,
principalmente o milho, todas essas civilizações, né, tinham milho, feijão, batata. É, e eles cultivavam, como estavam na Cordilheira dos Andes, eles cultivavam os chamados terraços andinos. Esses terraços andinos, né, são técnicas agrícolas, né, que possibilitavam a agricultura na Cordilheira dos Andes. Vale destacar que as terras também pertenciam ao Estado, ah, e esse Estado ele cobrava, né, impostos pelo uso da terra. E o principal imposto é chamado de mita, né, que era o trabalho compulsório que boa parte da população devia ao Estado. Então era a mita incaica. Do ponto de vista da sociedade, nós temos a base primitiva, vamos dizer assim, a organização dessa região antes da dominação inca é chamada de Ailu. Né? Esse Ailu ou Ailu é a organização social básica que tinha na comunidade denominada Ailu, liderada por um líder chamado Curaca, que era o fundador, né, que era o descendente do ancestral desse grupo. E depois da dominação inca, nós temos, vamos dizer assim, essas comunidades sendo subordinadas e o poder político ficando nas mãos do imperador, né, cuja força, nós já falamos, reside aí na religião e no exército. Então, a princípio, nós tínhamos essa organização social administrativa com laços no parentesco, né, que eram essas comunidades chamadas Ailu, e depois da ocupação, né, da dominação dos incas sobre toda essa região, a sociedade vai ficando mais estratificada e marcada aí pela rigidez social. Vale destacar também, né, que no topo da pirâmide social nós tínhamos o imperador e abaixo estava a nobreza, os altos funcionários do Estado, os sacerdotes e até mesmo alguns curacas, né, que serviam aqui de intermediários entre o imperador e essas comunidades que ficavam espalhadas aí por toda a América Andina. Nós tínhamos depois abaixo artesãos, artistas, militares, né, os contadores e na base da pirâmide social os camponeses, né, e os escravos, como, né, seguindo aí um padrão de organização, né, que foi visível aí nos maias, astecas e nos incas. Do ponto de vista da religião, nós temos da religião e da cultura, nós temos uma característica, né, a princípio que eles eram animistas, eles cultuavam as forças da natureza, como o sol, a lua, a terra, demonstram um conhecimento da astronomia, né, o uso de calendário, aqui a observação da natureza, o sol era muito importante, né, o Inca, que era o filho do sol. Eles desenvolveram um sistema de estradas para interligar toda, né, essa região aqui da América Andina, e ficava visível também um desenvolvimento urbano, a organização em cidades. E Cusco era a capital administrativa do Império Inca, a principal cidade. Beleza, pessoal? De maneira aí bem sintetizada, eu tentei passar para vocês a origem do homem americano e as civilizações, as principais civilizações pré-colombianas. Espero que tenham gostado. Um forte abraço.